Então, hoje, nós vamos falar sobre simbologia corrompida. Então, o que aconteceu com a simbologia e por que eu coloquei corrompida, e vocês vão entender, né? Então, todas essas lives que eu venho fazendo ultimamente vai de encontro com os acontecimentos, com as revelações, que nós estamos numa era do apocalipse, que significa revelações, então se faz necessário que eu também ajude nesse processo de revelações para que vocês possam entender todo esse sistema e, claro, poder se esquivar dele ou evitar o máximo possível, tá bom? Então, por exemplo, quando nós falamos em símbolo, então o que é um símbolo? Então eu vou dar um exemplo no dia de hoje. Se eu perguntar para você o que é um carro, então provavelmente você vai falar, um carro é um transporte pessoal, ajuda na locomoção das pessoas, né? Então você observa a utilidade e o uso dele. Isso se dá em praticamente no mundo material em que vivemos, né? Em todos os objetos. Porém, antigamente existia algo que hoje ainda possui, mas já é muito mais fraco. Então, por exemplo, esse é o que representa o carro. Agora, um carro, como símbolo, ele simboliza o quê? Status, poder, riqueza, requinte. Então, antigamente, os símbolos, eles tinham essa representação também. Hoje, claro que alguns itens, como carro, um relógio, tem ainda um símbolo dentro de uma sociedade, mas se perdeu muito com o tempo, né? As simbologias, elas foram se perdendo, tanto que pouco restou do nosso passado. Muita coisa foi perdida neste mundo moderno. Mas então vamos voltar, porque nem tudo foi perdido e, infelizmente, nem tudo está sendo utilizado da forma correta. Então, quando nós falamos das simbologias antigas, e aí nós estamos falando de civilizações e civilizações, então eu vou citar algumas para vocês. Então nós temos o olho de Horus, né, que simboliza por um olho humano estilizado, portanto simbologia é um dos símbolos mais sagrados no Egito, representa proteção, poder real, saúde e iluminação espiritual, né? É este olho aqui, ó. Tá? Nós temos o Yin e Yang, que eu coloquei os mais, né, conhecidos, que é um símbolo da filosofia chinesa, representa a dualidade da natureza e a busca pelo equilíbrio entre as forças opostas, né, a luz e a escudão, o feminino e o masculino, o bem e o mal, que quem é meu aluno sabe, né, dessas duas forças que existem, luz e escuridão, ou luz e trevas, e a busca desse equilíbrio, que chama-se a integração das polaridades. Nós temos também a roda do Dharma, simbolizando o caminho do Buda. É uma simbologia importante no budismo, representando a lei natural do universo, a impermanência e a busca pela libertação do sofrimento. Então, os nossos antepassados, eles sempre usavam a simbologia. Então, os símbolos, eles representavam não só a parte funcional, como nós vemos, mas eles contavam o mundo como eles viam, não só na sua parte física, mas no seu entendimento espiritual também. Então, é isso que são as simbologias antigas. Então, a construção da simbologia nas civilizações antigas foi um processo gradual e complexo, que envolveu o desenvolvimento de formas de comunicação visual e escrita. Então, eles foram desenvolvendo, eles observavam ao seu redor, observavam a natureza, as estrelas, e aos poucos, gradualmente, eles foram desenvolvendo as formas de comunicação, né? Umas usavam símbolos para ideais abstratas, objetos, conceitos, registrar informações históricas e mitológicas, né? Os símbolos, eles eram associados a específicos rituais, práticas religiosas. E quando nós falamos rituais, não é sempre do lado negativo, tá, pessoal? Existe ritual, né, que são benéficos, são do bem, são da luz, né? Práticas religiosas, muitas vezes eram transmitidas oralmente de geração em geração, antes de serem codificados em sistemas de escrita mais complexos. Então, primeiro começava-se oralmente, normalmente, ia-se de geração em geração, e aquilo foi se transformando conforme o desenvolvimento da simbologia, da escrita, da arte e do desenho em símbolos, né? Exemplos de civilizações antigas, um sistema de escrita simbólica inclui quem? O Egito, a Mesopotâmia. Então, no Egito nós tínhamos os hieróglifos. A Mesopotâmia, nós tínhamos os cuneiformes, que foi as tábuas dos sumérios, por exemplo, eram escritas, né, em cuneiformes. Os povos da América pré-colombiana, hierográficas e pictográficas, por exemplo, os maias. Então, nós temos aqui, né, só para vocês verem, o Egito, então, como eles, né, usavam a simbologia. Nós temos a Mesopotâmia e nós temos aqui os maias. Então, apesar deles serem diferentes, vocês podem notar que é praticamente em símbolos, né? Não era tanto uma escrita ainda, mas já era uma simbologia que eles conseguiam transmitir conhecimento, transmitir a história, transmitir rituais, crenças, conhecimento. E graças a eles, e graças hoje à possibilidade de poder traduzir e entender essas escritas, é que nós temos acesso à nossa verdadeira história, né? Olha que interessante. Agora eu vou passar um pouquinho mais para frente, porque, né, não tenho como fazer toda a história, que é muito, muito interessante. Então eu vou vir um pouquinho mais perto aqui da nossa era, que com o homem vitruviano. O homem vitruviano, ele era pintado por outros artistas também da época, mas ele ficou muito famoso
com o Leonardo da Vinci. Tenho certeza que praticamente todos vocês já viram este desenho, o homem vitruviano. Então, esse desenho, ele expressa como eles conseguiam enxergar o homem, e o homem vitruviano, ele coloca o homem na proporcionalidade do seu corpo. Então, vocês veem que ele mostra aqui exatamente a proporção cabeça, perna, membros, mas mais do que isso, e é isso que é interessante na simbologia, nesse tempo, porque eles conseguiam enxergar além do físico, vocês podem ver que existe esse homem, ele está dentro de um círculo e também dentro de um quadrado, onde no círculo ele consegue, né, levantando os braços, atingir as pontas e abrindo as pernas, e onde ele, no centro, dentro do quadrado, na forma de crucifixo, ele consegue também tocar os quadrados. Então, o que representa o círculo? Por que existia esse círculo no desenho? Porque o círculo, ele representa o macrocosmos, ou seja, a forma de comunicação com o divino. Então, aqui ele também representava essa divindade, essa comunicação com Deus. Tanto que, se você traçar pelo centro desse círculo, o homem passa exatamente pelo umbigo, porque eles aqui já conheciam a ligação, né, do cordão umbilical com a mãe, então eles acreditavam que aquele nascimento era provindo de Deus, era algo divino, até porque a mulher era considerada uma deusa, né? Foi a primeira deusa do planeta. Pelos homens foram as mulheres que davam a luz, os homens não sabiam que faziam parte disso. Eu tenho nessa live matriarcado e patriarcado para vocês entenderem, mas aqui o círculo, ele representa o macrocosmos, o divino, né? O universo. E por que o círculo? Porque tudo é circular. Na natureza, tudo é circular. O sol é circular, né? Tudo que eles viam era circular, então eles acreditavam. E é por isso que o umbigo ele está exatamente no centro desse círculo. Mas eles também retratavam o quê? O quadrado. E o que o quadrado representa? O quadrado ele já representa o microcosmos, que é algo terreno e não divino, né? Porque é a matéria. O círculo representa o espiritual, a comunicação. O quadrado ele representa o micro. Por quê? Porque a forma quadrada ela foi inventada pelo homem. Nada na natureza é quadrado. Você não consegue ver nada na natureza, no universo. Nada é quadrado. O quadrado, a forma quadrada, foi inventada pelo homem. Então eles fizeram esse simbolismo do quadrado, que também, por ter 4 lados, representa os 4 elementos. E olha aqui, e o quadrado por si, quando você pega esse quadrado e você passa uma linha no centro do quadrado, essa linha, ela passa exatamente no órgão sexual. Por quê? Porque eles sabiam que o órgão sexual era o que fazia a matéria. Então, ali estava a masculinidade ou a feminidade, era representada ali. Então, era algo terreno, da terra. E os 4 elementos, os 4 lados, representavam os 4 elementos. Por quê? Porque eles também vinculavam o homem com os 4 elementos, que é o ar, o fogo, a água e a terra. Então, eles pensavam o seguinte, o ar é representado pela respiração, porque eles achavam que a respiração era feita pela boca. Então eles consideravam o ar era a cabeça. O fogo era o coração, que é o vermelho, que é a chama da vida. A água eram os braços, porque podia ter a flexibilidade, podia alcançar as coisas, era a água. E as pernas eram a terra, por quê? Porque ela era a base que dava o sustento do corpo. Então ela estava aterrada. Então eles faziam essas coligações, essas simbologias representando algo muito de valor, que hoje já não é tanto utilizado. Então, símbolos, né? Isso aqui estou dando um exemplo para vocês, eu podia dar muitos outros exemplos, mas como um desenho desse, né, que agora vocês vão olhar ele com outros olhos, eles expressavam nos seus símbolos, porque esse desenho virou um símbolo, né, utilizado, o que ele representava. Então, era muito mais do que apenas um homem, né, dentro de um círculo de quadrado. Tinha, sim, uma representatividade muito importante, né? Aí, nós entramos aonde? Na inversão simbólica. Tá? Eu vou cortar todas as histórias para a gente poder entrar no que realmente está ligado ao dia de hoje e o que influencia na nossa vida, né? A inversão simbólica, esse é o nome, ela é um fenômeno complexo e multifacetado que afeta a humanidade de várias maneiras, né? Ele pode ser entendido como uma interrupção ou apropriação descontrolada de símbolos culturais, vamos ver, como ideias, imagens e conceitos para fins tanto políticos, ideológicos, psicológicos ou outros, ou seja, eles invertem o que aquele símbolo representa, dependendo, né, tentando se apropriar de alguma forma para benefício. Essa inversão pode se manifestar de diversas formas, como propaganda enganosa, manipulação, né, da mídia, desinformação, deturpação da história e dos fatos, apropriação cultural, entre outras. Então, isso é a inversão simbólica. Por isso, quando eu coloquei a simbologia corrompida,
significa que vários símbolos foram alterados na nossa história, né? Então, hoje em dia, a inversão simbólica é uma questão cada vez mais presente na sociedade, especialmente em tempos de polarização, tanto política como conflitos ideológicos e, principalmente, né, nessa fase que nós estamos passando, que nós estamos despertando e conseguindo olhar para tudo isso e entender exatamente, porque até então, né, nada se entendia e vocês vão ver como as coisas iam passando, a gente nem sabia. Então, ela pode ter consequências sérias, como a influência da confiança nas instituições, na mídia, já estamos vendo isso hoje, o aumento da desinformação e do obscurantismo, tudo atual, né? A perpetuação de desigualdades e preconceitos e até mesmo a ameaça à democracia e aos direitos humanos. Ou seja, tudo que nós estamos vendo hoje tem a ver com a inversão simbólica. Dessa forma, é importante que as pessoas estejam conscientes dos riscos da inocência e busquem fontes protegidas de informação e conhecimento crítico para se protegerem contra essas armadilhas. Então, o que eu sempre falo, o conhecimento, ele ajuda a olhar fora da Matrix e poder entender o que está acontecendo. E é por isso que eu decidi fazer essa live, para trazer este conhecimento para vocês, para que vocês possam lidar melhor com o que tem por aí, tá? Então, como eu vou falar da modernidade de hoje, eu vou falar como foi o início dessa inversão no nosso tempo, para que vocês realmente entendam como começou, tá bom? Então, no passado, o homem enxergava o mundo com um padrão que representava a realidade, que foi exatamente o que eu falei ali, eu mostrei para vocês, né? Então, eles viam o homem, a sua proporção, a sua conexão, eles simbolizavam aquilo que eles presenciavam, a realidade. A mentalidade revolucionária, aquela que quer inverter, por que chamam que ela é uma mentalidade satânica? Porque ela possui como base destruir a realidade. E a realidade, ela tem uma referência, assim que se chama. E essa referência é Deus, é o divino. Então, o satanismo nada mais é do que tentar destruir essa realidade que tem ligada com Deus. É isso que eles querem fazer, né? Então, o satanismo, comuna, o sócio, né, para não falar muitas palavras, são os maiores inimigos dos cristãos. E esse grande plano de mudança da realidade começou aonde? Com Karl Marx. Tá? Não vou muito lá para trás, né? Então, Karl Marx foi, no tempo moderno, começou por aqui. Então, quem foi Karl Marx? Que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas não sabem. Eu vou falar brevemente. Ele é famoso, na sua biografia tem que ele fazia, assim, os rituais, tá? Tinha vida promíscua, era casado, tinha filho, traiu a mulher com a governanta, teve um filho bastardo, né? Nasceu em 1818, e olha só como é, né? Ele era de classe média, teve bons estudos, ingressou na faculdade, o pai dele era um advogado, né? Frequentador assíduo de festas, bebedeiras, grupos de poesia, fraternidades, arruaceiras. Em um ano, né, que ele estava estudando, ele entrou na faculdade de Direito, o pai dele viu que na faculdade, no primeiro ano, ele já estava desse jeito, resolveu transferir o filho para a universidade lá na Alemanha, em Berlim, esperando que ele entrasse, né, nos trilhos. Lá, enveredou de vez, aí não teve jeito, né? Então ele foi para o caminho da filosofia, abandonando o direito. Aí ele passou a ter aulas com esse filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, garantindo uma passagem sem volta para ideologias esquerdistas e a vida política, né? Então foi aí só para vocês terem uma ideia. Então ele era, né, o que nós vemos hoje, né? Aqueles que defendem que fazem o L, mas moram na casa dos pais, têm bom estudo, né? Tá de celular na mão, festa, bebedeira, é o que ele era, né? E não trabalhava, não é? Então, lógico, né? Não trabalhava, não queria trabalhar, odiava trabalhar. Então ele veio com essa ideia revolucionária para quebrar a realidade. Porque como ele não trabalhava, então ele achava que os proletariados, né, os trabalhadores, eles eram injustiçados e os patrões eram abusivos. Então ele começou a criar essa narrativa de guerra patrão trabalhador, né? Como hoje, né? Tudo vagabundo. Então ele viu que ele não entendia que o funcionário dependia da empresa para poder ter emprego. Assim como o dono da empresa precisava ter os funcionários para poder existir uma empresa e ter uma empresa. E cada um tem a sua responsabilidade. E existe uma relação entre eles. Então ele começou a falar que todos os patrões eram ruins, todas as empresas eram maldosas, abusivas e todos os proletariados empregados eram injustiçados, né? Todos. Então que devia ter um Estado que cuidasse de tudo, as empresas deveriam ser tudo do Estado, né? Para que fosse tudo muito bem. Então ele criou essa narrativa e era uma guerra mesmo que ele travou, né? Então ele defendia uma luta armada. Ele queria que os operários, os funcionários pegassem nas armas e partissem para cima e quebrassem tudo, né? Mas aqueles que tinham, né, um pouco mais de cabeça viu que isso não ia dar certo, porque na verdade ia causar um outro conflito mundial, né? Porque ele queria fazer isso em tudo ali na Europa, né? Então essa guerra que ele queria, esse conflito, era armado mesmo, né? Então não deu certo porque era muito agressivo para aquele tempo e a situação daquele momento não te dava condições para que existisse um outro conflito mundial, né?
Mas, né, sempre deixa o quê? A ideia. Sempre planta a semente. Aí apareceu George Lukács. George Lukács, húngaro, né, apareceu. Ele era um escritor muito influente, né, marxista. Gostava das ideias do Karl Marx, né? E ele entendeu que essa revolução de Marx, né, não podia ser na força, que não ia dar certo, mas ela poderia vir através da estética, ou seja, da imagem. Pois, o que ele percebeu, né? Que o homem, ele recebe com muito mais facilidade de aceitação uma imagem do que um discurso. Sabe uma imagem diz mais do que um discurso? Vem daí. Então ele falou, é muito mais fácil convencer as pessoas através de imagens, porque a imagem, né, o seu subconsciente, ele absorve e ele cria a história, que é diferente de um discurso com alguém falando. Então essa foi a ideia de Lukács, né? Então a sua proposta era pegar todas as imagens que eram simbólicas das tradições cristãs, do senso comum da época, e fazer o quê? A sua inversão. Essa foi a grande ideia de Lukács, né? Então isso aqui, só para vocês verem o que é uma inversão, né? Que aconteceu aqui em São Paulo, entendeu? Essa era a ideia, é pegar algo que não é normal e colocar de uma forma como uma imagem. Aqui não precisa falar nada, não precisa escrever nada, não precisa ter ninguém falando, ninguém explicando, apenas uma imagem, tá? Aí, após, né, o Lukács, então entrou o Antônio Gramsci, que é bem famoso, né? Então, o Gramsci já foi um pouco mais, foi além. Ele teve a ideia de utilizar o conceito de Lukács, ele achou ótimo, porém, ele viu que a melhor forma de introduzir seria gradualmente através da cultura. Cinema, teatro, livros, propaganda de televisão, filme, até chegar no ensino nas escolas e faculdades. Então ele viu a cultura seria o veículo para poder levar essas imagens invertidas. Então, a inversão simbólica, ela não pode ser feita de uma vez, ou por imposição. Então, ela tem que ser aos pouquinhos, vai introduzindo, vai colocando, vai quebrando, e tem um nome isso, né? Esse nome chama janela de Overton. Então, a janela de Overton, ela é uma janela de tempo, que ela não vou complicar muito para vocês, mas ela é algo que existe um tempo para algo que era inconcebível, por exemplo, como aquela foto que eu mostrei agora há pouco, né? Ali no Sambódromo. Aquilo há algum tempo atrás seria um absurdo. Não seria um absurdo? Bom, é um absurdo até hoje, mas seria inconcebível, né? Eles vieram preparando de uma forma, como quem quer nada com nada, apareceu uma vez um pouco aqui, um pouco ali, hoje aparece tanto, né? O vermelho aí, o chifrinho, que de repente foi um enredo de uma escola de samba. E apareceu aquilo no meio da escola de samba. Então, esta janela chama-se janela de Overton, que é a janela de tempo onde algo inconcebível vai sendo colocado ao tempo, um pouquinho, gradualmente, até que ele vire algo que aconteceu, saiu no jornal, né? Vocês não viram muita gente reclamando, vocês não viram a Globo metendo a boca, e é algo inconcebível, mas se tornou concebível, né? Quando nós falamos do Gramsci, não tem como eu não falar, mencionar, porque ele é famoso, sobre o engodo semântico. Então, o que é o engodo semântico? O engodo semântico é significado. Engodo é a inversão do significado, né? Então, existe um dicionário, chamado dicionário gramsciano, que é de Gramsci. Esse aí, ele fica na cabeceira da cama, tá? Do sócio cômodo. Então, vou só explicar rapidinho para vocês. Vocês vão entender algumas coisas que acontecem e que vocês, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos no nosso dicionário, né? O que é a palavra democracia? Você vai lá no dicionário, governo do povo ou o poder da maioria. Esse é o significado. Se você botar no Google, no dicionário. Mas se você for no dicionário do Gramsci, sabe o que quer dizer democracia? O poder do Estado, né, sobre o povo. Então, quando você vê esse pessoal aí, né, falando democracia, Estado democrático de direito, e você vê que eles não ficam vermelhos, que eles falam com a boca cheia, que eles falam... É porque, para eles, significa o poder do Estado sobre o povo. O poder do Estado é maior. Por isso que eles não param de falar nessa palavra. Porque é isso que representa para eles. No dicionário deles, na cabeça deles. Vocês entendem? Por isso que eles falam que os conservadores, né, são antidemocratas. Por quê? São anti. Né? Não vou falar muito o nome. Vocês entenderam? Mas eu vou além, porque tem mais uma coisa, que é mais uma palavrinha só que vocês vão entender agora, né? Se você pegar no dicionário a palavra inocência, o que é inocência? Qualidade de quem é incapaz de praticar o mal, estado daquele que não é culpado de uma determinada falta ou crime, né? Mas,
Aí você viu, né, o presidente, né, o Molusco, quantas vezes ele falou que ele era inocente, ele era o homem mais inocente da face da Terra, sem ficar vermelho. Eu sou o homem mais inocente da face da Terra, eu sou o homem mais inocente da face da Terra. Ele passou, né, ele só fala isso, que ele é inocente, né? Você sabe o que significa inocência no dicionário Gramsci? Lealdade à causa revolucionária comuno-socialista. Então, quando ele falava, eu sou o inocente, quer dizer, eu sou o mais inocente que existe, eu sou o homem mais inocente, ele quer dizer, eu sou o homem mais leal à causa. É isso, por isso que ele fala com a boca cheia. Porque é isso que significa. E são duas palavras, vocês imaginam o dicionário inteiro trocado. Né? Então, não tinha como não falar para vocês isso daqui, tá bom? Para vocês entenderem. Voltando ao simbolismo. Vamos voltar aqui, tá? Hoje, aonde nós estamos vendo muito essa inversão simbólica. E se você parar um minuto, você vai perceber. Filmes, clipes musicais, né, desenhos animados, novelas, seriados, reality shows. Eles foram, ao longo dos anos, invertendo os símbolos da humanidade. Né? Isso daqui é um show. Né? Esse daqui é um desenho, onde a garota, né, ela manda carta pro capiroto, né, para não falar muito o nome, que senão toma um bloco aqui. Então isso aqui passou que agora é desenho, pessoal. Desenho, a menininha. Olha aqui, olha o cachorrinho. Olha ele aqui, olha que bonzinho. Isso tá nos desenhos. Isso aqui é um show de música. Essa aqui foi uma reportagem que saiu 2015, tá? Mr. Pickles. Olha o desenho animado. Dá uma olhada, isso aqui é um desenho animado, tá? Olha o que você vê aqui. Olha o rio. Aqui, olha aqui. Olha que jaula, né? Preso, de ponta cabeça. Isso aqui é um desenho, pessoal. Vocês entenderam que o negócio vai? Isso ó, vocês vão ver muito, né? Olha como as novelas estão invertendo o símbolo família. Fizeram isso direto, foram aos poucos. Agora você pega uma novela, né? É o pai que pega a irmã, que pega a filha, que pega o primo, que pega o cunhado, que tem um amante que não sabe se é ou se não é, e se foi ou se não foi, né? Você vê os reality shows, né? Que quanto mais doido, quanto pior foi, é lá que tem que ficar, né? Então isso foi acontecendo com o tempo, né? E tá hoje aí. Olha isso daqui. Isso aqui foi notícia BBC News, tá? Setembro do ano passado. Peppa Pig traz primeiro casal de personagem do mesmo sexo em programa infantil. Só que é programa de 3, 4 anos de idade, né? Peppa. Então já introduzindo ali, né? Casal homoafetivo. Então, eles começam a preparar as crianças logo cedo. Isso aqui é 3, 4 anos de idade. Olha esse daqui, da Disney. Chama Little Demon. Né? Então, é uma mulher que engravidou do capiroto, né? E nasceu uma menina. Ela é filha. Né? Então, uma mulher que engravida do capiroto e dá à luz a filha, e essa filha, ela é o anticristo. Isso aqui é desenho animado, isso aqui tá na televisão. As crianças estão assistindo isso daqui como um desenho super legal, ela tem superpoderes. Disney. Aí vocês podem falar assim, Júnior, Disney, né? A gente lembra ali do Mickey Mouse, assim, né? Do castelo. Pessoal, o problema é que todo o sistema, ele foi aos poucos sendo corrompido. Então, a religião sofreu com isso, a nossa história sofreu, o sistema financeiro sofreu, tudo sofreu. A Disney sofreu também interferência. Então, é como uma doença que vai entrando, não é que nasceu doente, não, nasce saudável, porém, esse pessoal, né, esse sistema, ele vai penetrando, ele vai corroendo por dentro, e vai conquistando seu espaço, e vai lançando aqui, e as pessoas que não se ligam, né, não estão entendendo, ou se fazem de não entendida, ou já são colocados, existe, é tudo, né, também entra no esquema, então a Disney também entrou, e não é pouco, vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, Sam Smith, um baita cantor, era ótimo. De repente, as músicas continuam show, mas se você pegar as letras, pegue as letras, traduza as letras, você vai ver o que fala nas letras, vai ficar assustado. Se vocês pegarem a música Naughty Boy fala, né, dos pequeninos indo lá pro túnel. Pegue, assista o clipe Naughty Boy, tá? Além de outros, né? Então, assim, olha isso aqui. Isso aqui é um show, né? Madonna não fica muito longe. Coloquei no meu Instagram um tempo atrás, né? Living for Love é uma das músicas. Então, tem muito ritual, muita ligação. É incrível, né? Não posso nem entrar em detalhes, eu gostaria de mostrar o show
que ela fez, né? Para vocês verem o absurdo que mostra na cara dura, né? Mas eu não posso colocar, porque se eu botar aqui, a gente perde o canal, tá bom? Mas é assim que acontece. Vocês sabem o que significa esse logo? Vocês já viram esse logo na sua vida? Sabe o que ele representa, esse logo? Esse é um símbolo, e é um símbolo que vocês têm que saber. Ele é um símbolo utilizado por esse pessoal aqui, ó. Para não falar que eu tô louco, né? Esse daqui foi uma ação utilizada no Sindicato das Empresas, né, do Espírito Santo. Então, ele foi publicado em 2011, tá, pessoal? Só para vocês terem ver o que foi publicado no site, né? Esses símbolos, esse mesmo, né? São os símbolos utilizados, né? Para que esse pessoal aí se comunique. Então, o FBI lançou, né? Então, este aqui, ó, é garoto. Esse aqui que é mais desenhadinho assim, né? É bebê. Este daqui é menina. Este daqui é os dois. É quem gosta dos dois. Tanto de menino quanto de menina. E esse aqui é o logo que eles usam online. Né? Você vê que tem aqui um menino e aqui o logo da menina. Tá bom? Pessoal. Então fiquem ligados. Então eles colocam, ó, anel, pingentinho, né? Isso, quem sabe, se identifica. Olha que interessante aqui. Olha qual é o logo, né, dessa marca aqui, ó, que não é nacional, é multinacional, tem toda uma história, né, por trás. Em outros países ela recebe outros nomes, mas olha o logo, né, marca de surf. Sabe o Justin Trudeau, né, aquele que comanda o Canadá, né, aquele lá que a gente já sabe das historinhas dele. Olha o logo da fundação dele, como é. E existe, né, dá para ficar aqui falando para vocês, tá bom? Mas vamos em frente, porque vocês vão ver agora onde tá essas coisas aí. Com certeza seu filho já assistiu, né, o Mowgli. Olha o que tem o desenho no CD do Mowgli e no desenho. Então vocês estão vendo que eles vão jogando, você nem percebe. Você nem percebe. E isso aqui vai embutindo na cabeça da criança. Ela olha isso, ela acha normal. Ela olha isso, ela acha normal. Vocês entendem? Ela acha normal, isso aqui é normal. Ela não percebe, ela nem sabe, nem você sabia. Só que isso aqui, esse símbolo vai ficando embutido dentro da cabeça. Depois, quando você vem em outro lugar, é normal. Quando você vê uma pessoa usando, é normal. E as coisas aparecem, né? É normal. Aqui. Né? Um outro desenho animado no rosto. Olha nessa série. Ele descendo da escada de uma nave. Olha a escada. Olha o logo na escada. O pessoal tem... Olha, eu falei para vocês, dá para fazer um filme. Não um filme, dá para fazer um evento de 3 episódios. Né? Do que tem para vocês olharem, vocês não vão acreditar. Né? Aí você vai falar assim, Disney, imagina, você tá louco. Aqui, ó. Junho de 2017, 16 foram presos. Né? Isso aqui eu não consegui traduzir. Tá? Por... né? Infantil, porno, né? Aqui, ó. 16 empregados, tá? Da Disney. Agora, assim, não é uma coisa pontual. Isso aqui foi 2017, em junho. Mas em dezembro, né? Um executivo, também da Disney, né? Também foi acusado, né? Então, assim, não vou nem falar muito. Só pra vocês verem que, né? Escondem de vocês. Isso aqui tá publicado, tá? Olha esse daqui, né? Ex-vice-presidente. Quer dizer, não era qualquer coisa. Era um ex-vice. O cara foi vice-presidente da Disney. Né? 7 anos de cana, Mas olha o que é interessante, né? O juiz que sentenciou ele, né, já tinha absolvido esse mesmo senhor, né? Né? Olha aqui, por 3 acusações leiam aqui, quer dizer, o cara já tinha sido acusado, o juiz inocentou. Depois o cara teve mais 3 acusações de abuso, também inocentou. Aí nessa daqui, acho que a pressão foi tanta que não teve jeito, teve que condenar. Mas esse mesmo cara tinha sido absolvido já 2 vezes por crimes. Ou seja, se ele tivesse sido preso na primeira vez, não teria concedido nem a segunda nem a terceira. Então não é só no Brasil que a gente vê, né, esse judiciário que não vale nada, mas aqui também, né? Essa aqui foi 2019. Mas olha aqui em 2022. Os caras fizeram uma ação onde prenderam 108 pessoas, né, envolvidas, né? Olha aqui. Leiam aqui. Né? Não posso falar essas palavras. 4 delas eram da onde? Pessoal, negócio, entendeu? Pra vocês verem como é. Então, eu tô só trazendo para vocês, né? Não posso nem falar. Aí,
agora eu vou entrar um pouquinho na simbologia, né? Olha a simbologia, que vocês nunca prestaram atenção. Olha olha porque as letras têm essas curvas, tá? Olha aqui, ó, 6, 6, 6, né? Que é o que tem aqui esse logo aqui em cima, ó, 6, 6, 6. Olha aqui, ó, 6, 6, 6. Não é uma letra G, né? Não tem nada a ver, ó. Olha aqui os desenhos. Olha o nome do gato. Olha aqui, ó, o que aparece no Winnie the Pooh. Então, assim, ó, eles vão colocando, pessoal, aos poucos, eles vão colocando devagar, você não sabe, você nem percebe, mas o seu subconsciente, ele capta essa imagem, e ele cria a própria história, e ele mesmo aceita isso. Aceita aqui, ó, olha aqui. Isso não é nada, tá, pessoal? Não é nada, nada, nada. Tô colocando aqui o básico para vocês, tá bom? Então, assim, ó, então eles vão mostrando com tanta naturalidade que acaba criando aquela janela que eu falei para vocês. E o negócio fica normal. E muitos chamam de mensagem subliminar. É também mensagem, mas não deixa de ser simbologia. Porque o 666, eles têm uma simbologia, né? O nome do gato tem uma simbologia, né? Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Conosco, o que nós assistimos, o que nós vemos. Mas, mais do que tudo, nós temos que tomar cuidado com as crianças, com os nossos filhos. Tem que ficar amigo, tem que ter relacionamento, tem que saber o que estão assistindo, tem que conversar com eles. Né? Eu tenho uma live, As Crianças na Transição Planetária, assistam. Não pode tratar seu filho como se ele fosse um bobinho, um nenezinho, um moleque de 5, 6, 7 anos, meu. Não dá, não pode. Eles são seres evoluídos, eles são almas muito evoluídas que estão apenas em um corpo de criança se adaptando ao nosso planeta, às nossas regras, a se locomover nesse corpo, mas eles são almas evoluídas. Quando você trata eles como bebezinho, nenezinho, ele tem 5, 6 anos, aí você vai tratando ele, né, como se ele não fosse um idiota, desculpe a palavra, mais tarde, né, com 7, com 9, com 10, essas coisas, ele é criança, ele é isso, ele é aquilo. Você abre o espaço para que, né, confisquem o seu filho. É difícil pra caramba. Eu tenho um filho de 12 anos. É muito difícil. Mas nós não temos alternativa. Qual é a alternativa? Nenhuma. A alternativa é ficar do lado, fazer parte, saber o que estão fazendo, como amigo. Deixa eu ver esse desenho, deixa eu ver o que se assiste, né? Reduzir. Meu filho, já decidimos, já está implementado aqui. Só celular só do final de semana. Chiou a primeira semana, agora não chia mais. Porque tem que ser amigo, mas não é ser amigo que faz qualquer coisa e pode fazer, e pode fazer. Não. Aí que tá perdido mesmo. Tem que ser amigo, tem que ser pai, tem que ser responsável, tem que ser educador, tem que estar presente, né? Tem que praticar atividade física, tem que ter um momento de lazer, tem que dar condições. Não adianta também querer que ele faça, né? Que ele não assista a TV ou não fique aí, se você não faz nada com ele, ele não tem nada para fazer. Tem que criar a recreação, vai jogar bola, vai entrar numa escolinha aqui, tem que fazer atividade com ele, tem que estar presente, tá bom? Olhar o que estão assistindo, conversar, mostrar as coisas, explicar. Dá para explicar, claro. Não tudo, mas, né, meu filho tem 12, ele já sabe tudo, porque desde o começo eu fui falando para ele, desde eu tinha 4, 5 anos, já tratava, já conversava, olha, isso, assim, funciona assim, vai explicando com jeito, claro, mas olhem com outros olhos agora, se você vê aqui esses logos aí, né, que eu mostrei, cuidado, né, agora você já está atento, agora você já está esperto, e nós adultos também, né, naturalmente, com certeza, muitas coisas aí, desses shows, desses clipes, né, essas coisas aí a gente já, né, nem mais faz parte, né, eu olho e saio fora, tá? Então, só um recado para vocês, para que tomem cuidado com isso, observem, fiquem atentos com símbolos, né? Eu provavelmente vou fazer um evento aí de 3 dias para mostrar, porque eu acho que a simbologia e tem tanta coisa, nem dava numa live, mas eu já dei pelo menos uma ideia para que vocês, né, já consigam olhar com outros olhos e fazerem o filtro, porque eu ajudo vocês a filtrarem as coisas, tá? E deixa de lado. Foca no positivo, mas você tem que saber o negativo, você tem que saber que existe essas coisas, principalmente se você tem filho, tá bom? Então, pessoal, um recado para vocês. Esse é eu tenho agora um segundo canal, chama Cortes Júnior Legrazi. Eu criei esse canal por 2 motivos. Um motivo, eu sei que minhas lives têm 1 hora, 1h30, 2 horas, às vezes é muito cansativo. Então, o que eu faço? Eu faço cortes aqui, a minha equipe corta em assuntos, né? De 10 minutos, 15 minutos, tá vendo aqui, ó, 9 minutos, 8, 12, mais curtinhos, né, de uma live. Então, uma live rende vários cortes. Para de repente você quer assistir só aquele pedaço, ou você quer mandar para uma pessoa, você sabe que se você vai mandar uma live de 1h30, ela não vai nem começar a assistir. Aqui são os cortes. Mas também esse é o meu canal, né, de reserva. Se algo acontecer no principal, nós temos este canal. Então, se inscreva nesse canal para que
você não seja pego de surpresa se algo acontecer. É aqui que eu vou começar a fazer as lives. Porque acontece o seguinte, quando você toma um bloco, né? E eu vou falar agora, porque eu estou ajudando uma amiga minha, né? A Márcia Rodrigues, ela tem esse canal. Ela já teve o canal, ela já perdeu o canal, ela está construindo outro canal. E ela tomou um bloco. Agora de 7 dias. Acho que foi ontem ou antes de ontem. Só que quando você toma um bloco, né? Pode ser um bloqueio, pode ser 7 dias, 15, 30, 60, até 90 dias. O seu canal fica lá. Os vídeos ficam lá. A Márcia, então, tá tudo lá. Só que ela não pode postar nada, ela não pode comentar nada, ela não pode fazer nada. Então as pessoas entram e falam, a Márcia tira férias. Porque ela não postou nada, não colocou nenhum vídeo. Não dá para avisar as pessoas, eles não deixam avisar. Então ela não pode nem colocar aqui um recado, ó, pessoal, tomei um bloco, vou ficar aí 7 dias. Ela vai ficar 7. Mas e se fosse 90? Então não tem como você saber. Então você vai entrar, por exemplo, se acontece com o meu canal, eu tomo 30, 60, 90, por exemplo, você vai entrar e falar, o Júnior não faz mais live, né? Não fez essa quinta, não fez a quinta que vem. É como se nada tivesse acontecido, eles vão pensar que eu tô de férias. Mas na verdade eu não posso nem postar, não posso nem fazer nada. Então por isso que eu criei esse outro canal, para poder ter um canal reserva. Então se inscreva no outro canal, que se alguma coisa acontecer, as minhas lives vão ser transmitidas de lá, e você, como você é inscrito, você vai receber um aviso. Então, eu quero ajudar a Márcia. Então, eu sei que tem muita gente aqui que assiste as minhas lives, que também assiste a live da Márcia. Então, para vocês que são inscritos no canal da Márcia, tá tudo bem. Ela só tomou um bloco de 7 semanas. Então, provavelmente, quarta ou quinta-feira da semana que vem, ela estará de volta. Então, falei com ela, falei que eu me disponibilizaria para dar esse recado, porque eu sei que muitos inscritos, muitos seguidores da Márcia estão aqui. Então, também, para vocês entenderem, tá? Mas tá tudo bem com a Márcia. Semana que vem, ela tá de volta. Em breve, eu vou lá no canal dela também, que é muito bacana. Tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui agora. Voltamos aqui. Vocês entenderam, pessoal? Então, eu quis passar essa mensagem para vocês. A simbologia é fascinante. Ela é incrível. Porque ela é a nossa história, desde os Anunnakis, desde lá de trás até hoje. Só que, da mesma forma, né, que corromperam a religião, a nossa própria história, tudo, eles também fizeram, né, sistema financeiro, dinheiro, fizeram também com a simbologia aí, com esse negócio aí, tá muito mais, né? Vocês veem hoje, agora que vocês se ligam, olha os clipes, olham os desenhos, olha como eles estão bombardeando esse negócio do capiroto. É um tema hoje, não é normal, comum, tanto é que tava numa escola de samba, tá num show de música, né? Tava no Grammy lá, todo mundo com a mãozinha pra cima, e os caras adorando o capiroto. Então temos que tomar cuidado, tá bom? Então, é um recado que eu tenho para vocês aí, que, né? Então aí o pessoal que assiste a Márcia, tá? Ela não sumiu, ela tomou um bloco, porque ela respondeu um comentário que fizeram sobre, né, aquela picada, e os caras pegaram ela, tá? Então, você vê como o negócio tá sério. Tá? Então, é o recado que eu tô dando. A Márcia tá tudo bem com ela, tá tudo ótimo. Semana que vem, quarta ou quinta-feira, ela tá de volta, mas, né, eu tenho que avisar para vocês, porque não dá para avisar nada. Por isso que eu tenho esse outro meu canal, além de ter uns vídeos curtinhos que dá para vocês assistirem e poderem compartilhar, vocês também ficam inscritos se acontecer alguma coisa. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Agora eu tô vindo com esses temas aí, sempre tentando ajudar vocês a entender isso que está acontecendo, porque eu acredito que quando se entende, consegue lidar melhor com a situação e consegue enxergar. Para sair da Matrix, você tem que ver a Matrix. Você tem que saber o que está acontecendo e saber o que fazem, para você poder olhar e falar assim, opa, isso aí já não me pega mais. Essa armadilha não me pega mais. Tá bom? É assim, faz parte. Essa é a época das revelações e não tem como eu não vir aqui e falar para vocês e contar para vocês. Tá bom? Não dá para aceitar essas coisas, entendeu? Mas você precisa saber. Para você poder discernir o que é, o que não é, aceitar ou não aceitar, é bom ou ruim, você tem que saber. É só o conhecimento, não tem jeito. Por isso que eu me dedico a passar o máximo de conhecimento possível para vocês. Eu estudo todos os dias, né? Não é só pesquisa na internet, essas coisas. Faço várias coisas, estudo, leio, busco, faço curso. Vocês não acham que eu não faço curso? Faço curso. Faço curso tanto no Brasil como fora do Brasil, estudo, para poder trazer coisas embasadas em estudos, né? Para vocês. Então, é uma jornada, tá? Pessoal, muito obrigado. Muito boa noite. Não esqueçam, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, o seu joinha. Fiquem tranquilos, tá? Foquem no necessário. Agora é energia, é ter conhecimento, muita calma, foco em você, foco na sua energia, tá? Não fiquem indo muito lá para baixo, se distanciem um pouquinho dos noticiários, porque se você ficar só no noticiário, também não vai dar muito certo, tá bom? Segue a sua jornada, vai no conhecimento, pratique esporte, viva bem ao seu redor, com a sua família, busque natureza, busque a serenidade e juntos nós vamos evoluindo e vamos passar por essa situação que nós estamos agora, que é um momento, né, bem conturbado, mas dá para passar ele mais tranquilo, sem não se envolver tanto e saber o que está acontecendo. E a minha missão é vir aqui ajudar você nesse processo, tá bom? Muito boa noite, Deus abençoe todos vocês, até semana que vem, pessoal.